Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Meus irmãos, graça e paz. Amém. Trago uma saudação do meu pastor João Bosco de Moraes, que como pastor dessa igreja, né, desse ministério, é tão conhecido na cidade. Né? Certo dia eu estava retornando do projeto missionário e eu encontro o poeta máximo, né? Lá no aeroporto de Guarulhos, e eu digo, graças a Deus que ele vai entrar no avião comigo. Só sei que o avião não vai cair, porque irmão, o nome de Deus comigo, né? Deus vai poupar a gente. E foi o que aconteceu, ele poupou a gente. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele traz muito essa questão nas suas cartas de ser imitador de Cristo. E sendo imitador de Cristo, ele traz essa ideia da nossa responsabilidade de sermos exemplos na sociedade. Exemplo, claro, dentro da igreja, dentro de casa, e exemplo sobremodo no mundo. E essa questão da imitação é uma responsabilidade que Paulo trouxe para ele, mas ele não trouxe para ele como um apóstolo, mas ele trouxe para ele como um crente, que pelo poder do Espírito pode ser um exemplo. Para tanto, eu não vou expor o texto proposto, mas eu vou expor o tema do texto proposto. Eu vou usar outro texto, que vai estar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo número 1, a partir do versículo número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo número 4, que ele diz assim: sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis que fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que Ele nos livra da ira futura. Aleluia. Baixe sua cabeça. Deus bondoso, Pai da eternidade, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Criador do universo, que tem todas as coisas sob o controle de suas mãos. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos nesta noite. É pelo poder do Espírito Santo que nós estamos aqui diante da Tua palavra. Em nome de Jesus. E é a mercê desse poder que queremos nos colocar nesta noite. Não a nós, mas ao Teu reino, ao Teu nome, ao Aleluia. Senhor. Portanto, tenha compaixão de nós Sim, nesta meu noite. Deus. Em nome de Jesus. Para entendermos a Tua palavra. Em nome Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou dizer algumas coisas aqui, eu queria que você prestasse muita atenção. Porque eu vou falar de mim e de você essa noite. Não excluo nenhum de vocês, nem a mim.
Mas eu quero dizer que não é segredo para ninguém que nesses últimos anos nós sofremos com uma falta de referencial. Uma falta de referencial para as pessoas que necessitam ter um encontro com Deus. Embora no censo do IBGE aponte que o Brasil tenha um número de 60 milhões de evangélicos, o nível de sincretismo, de heresia, de seitas, cresceram na mesma proporção. Hoje em dia, para que você possa referendar uma igreja para uma pessoa, você não pode se basear meramente no nome ou na expressão igreja evangélica. Tem a placa igreja evangélica, mas quando você entra, mais parece um terreiro, um culto a demônios, uma idolatria exorbitante ao líder, uma subserviência a um pilantra. Se você mandar uma pessoa para uma igreja dessa, você corre o risco de mandar uma pessoa para uma igreja cheia de idolatria, fingimento, veneração ao dinheiro. Não é novidade para ninguém que instituições que levam o nome de Evangelho do Brasil têm perpetrado escândalos que envergonham até mesmo os incrédulos. Cantores que mais parecem palhaços animando a plateia do que pessoas cheias do Espírito Santo que elevam cânticos a Deus. Falsos profetas que se ajuntam em casas e eles vão para as casas porque eles não têm abrigo em igrejas sérias que tem pastor. E é interessante quando esses profetas que soltam as suas profetadas, quando, por exemplo, eu vou para uma reunião dessa, eles nunca profetizam para mim, a não ser no final, quando ele diz: isso é para quem crê. Como eu disse a vocês, ao encontrar o pastor, poeta Márcio, eu estava vindo de um projeto missionário no México. Nossa igreja implantou uma congregação no México e eu passei 20 dias lá fazendo trabalho de evangelismo. Quando a gente chegava nas casas, na cidade do México, na capital, 21 milhões de habitantes, quando chegava naquelas casas, naquele bairro, a gente dizia assim: nós não somos da pare de sofrer. Já ouviu essa frase? Pare de sofrer? A pare de sofrer lá fez um escândalo enorme, porque a cultura mexicana, ela é uma cultura de generosidade. Pra você ter uma ideia, eu estava passando na rua e uma das pessoas que estavam frequentando as reuniões perguntou qual era o número do meu tênis. Porque na cabeça dele ele dizia assim: esse pastor veio lá do Brasil, ele não sabe que eu vim lá da Paraíba, eu vim lá do Brasil para o México, para nos beneficiar com a palavra de Deus, eu tenho que dar um presente para ele. Ele queria saber o número do meu pé para me dar um presente. E era uma coisa que eu mais gosto, que é tênis. E ele me deu um tênis Adidas lindo. Mas o que a igreja Pare de Sofrer fez? Usurpou essas pessoas, tomou-lhe as coisas, como fez aqui no Brasil, e como faz aqui no Brasil. E quando a gente então ia evangelizar, a gente dizia: nós não somos da Pare de Sofrer. É impressionante como as pessoas abriam as portas para a gente entrar, porque eles não queriam receber aqueles outros. Não é raro encontrarmos pessoas ou lermos as suas opiniões em redes sociais, declaradas redes sociais cristãs,
mas mostrando ou insinuando condutas contrárias aos ensinos apresentados nas Escrituras. Pessoas que conhecem o Evangelho até aceitaram fazendo a sua confissão pública, se batizaram, mas em algum momento deixaram-se emaranhar, se escravizar novamente pelo pecado. São essas que querem, interessante, dar aula de moral a gente. São elas que frequentam o templo, ou mesmo quando não frequentam, não tem nenhuma responsabilidade junto ao corpo local. Não tem pastores, ou fazem os seus pastores conforme a sua vontade ou opinião. Chega a ser cômica essa teologia livre, que se interpõe sobre o Evangelho, fazendo a sua aplicação apenas um modo equilibrado de vida social. Meus irmãos, na prática, seguir a Jesus, além de compreender sua mensagem, é preciso viver como Ele e os seus discípulos. Aleluia. Não tem. Por isso que eu disse, estou falando de mim e de você. 1 João capítulo 2, versículo 6. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. É imprescindível e muito necessário dar testemunho de que você é e foi salvo. Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 2, verso 15: de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Não existe entre o calvinismo ou o arminianismo a ideia de salvação que não demonstre transformação de vida. A conversão de um indivíduo independe da teologia por ele professada. Antes de qualquer forma teológica, Jesus ensinou que a experiência da regeneração é de fato um novo nascimento, uma mudança de vida, uma metamorfose. Aleluia. Uma vida nova no interior que expressa no exterior sua radical mudança em termos de comportamento e valores. Glória a Deus. Significa que se alguém vive conforme o mundo, não tem condições de passar sermão de vida cristã e nem tentar estabelecer novos princípios sobre a vida de absolutamente ninguém. Aleluia. E hoje eu queria compartilhar com você a ideia de mudança de vida dos Tessalonicenses, que impactaram não só aquela cidade, mas, como Paulo diz, toda a província da Macedônia e ao sul a província da Acaia. E eu penso, irmãos, que a gente precisa então ver, observar e tentar viver uma vida que cause efeitos, porque nós somos imitadores de Deus, porque nós somos imitadores de Cristo. Tem que ter efeito na vida de alguém. Eu já estou cansado de apontamento. Eu já estou cansado de fofoca. Eu já estou cansado. A igreja brasileira, a igreja brasileira, ela discute se a irmã está de saia ou de calça. A
A igreja brasileira, ela discute se o pastor está de gravata ou de paletó. Se é que exigir, eu já estou sendo salvo. A igreja brasileira, ela discute se o irmão deu a paz do Senhor ou não. A igreja brasileira, ela discute coisas supérfluas. Me perdoe a palavra, me perdoe. Idiotas. Aleluia. Glória a Deus. Em novembro do ano passado, eu tive a oportunidade de ir para Águas de Lindóia, Congresso Brasileiro de Missões. E eu nunca tinha visto algo daquela forma. Nossos congressos de missões aqui, quando muito, é aquele ali da Vinac, da Consciência Cristã. Mas, irmãos, eu conheci pessoas que usavam crachá vermelho. O crachá vermelho dizia assim: não tire foto minha, porque se você tirar foto minha e publicar, eu posso ser morto. Eu conheci o pastor Jota. Ele se chama Jota porque ele não pode dizer o nome dele real. E o pastor Jota disse: eu estava em Oman, um país totalmente muçulmano, e uma das estratégias dele evangelizar Oman foi fazer uma embalagem de presente, colocar uma Bíblia dentro e deixar de 3 horas da madrugada na calçada, na porta das pessoas. Aquilo ali começou um burburinho e colocaram câmeras de segurança. E o pastor Jota foi preso. Um dia de tortura. A polícia perguntando o que foi que ele veio fazer naquele país, se ele era um missionário. E Deus deu uma ideia para ele que eu achei fantástica. Porque ele passou 10 anos para se formar um missionário transcultural. 10 anos. 10 anos para se tornar um missionário transcultural. 10. Aí ele disse assim: eu vou responder para um guarda o que é um missionário. Se ele nunca nem estudou o que é um missionário, então o que eu responder, ele não vai saber. Que estratégia massa, não foi não? Mas ele ficou preso. E colocaram ele na solitária. No 3º dia, aqueles guardas começaram a ouvir cânticos espirituais na língua deles. Aleluia. E eles atônitos diziam: mas como? No 3º dia o cara enlouquece e se suicida nessa solitária. E a guarda se morre. Glória a Deus. Em Oman se discute na igreja como é que vai ser a reunião, como nós vamos fazer a reunião para não ser preso. No Brasil se discute saia ou calça, cabelo curto, cabelo longo, paletó ou gravata. Aleluia, glória a Deus. A partir desse versículo 5, e depois nós vamos voltar para o 4, o apóstolo Paulo vai argumentar a importância do testemunho de cada irmão que leva a palavra. Enquanto em Atos, que é a narração de Lucas do início da igreja de Tessalônica, a gente vê que essa igreja, ela enfatizou a exposição da palavra. Olha, irmãos, que interessante. Dentro de todas as igrejas que foram abertas, e dentro do testemunho de Tessalônica, o que se percebe, o que se avoluma, o que abre então para nossos olhos, é que ela tem uma estratégia. Ela sabia que deveria expor o evangelho às pessoas. E foi assim no início dessa igreja. Paulo mostrou aos judeus da sinagoga que o Cristo, tão esperado por aqueles judeus, era Jesus Cristo de Nazaré, o que morreu sobre a mão de Pôncio Pilato e ao 3º dia ressuscitou. E o Espírito Santo descia naquela reunião e tomava aqueles homens, e ali os corações deles eram convertidos. Paulo vai dizer que não foi apenas com palavras, mas também com o poder do Espírito Santo. E fica claro aqui a imprescindível ação do Espírito na obra evangelística.
Significa que jamais haverá conversão verdadeira se a palavra ministrada não for com o poder do Espírito Santo. Versículo 5. Porque o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras, mas em poder, no Espírito Santo. E isso trazia o quê? Certeza do que eles estavam falando era verdade. Aleluia. Também sabeis que fomos entre vós por amor de vós. Aleluia. Essa ação do Espírito Santo na igreja, de forma poderosa, se dava justamente trazendo à mente daqueles irmãos a certeza da verdade. Eles não duvidaram daquilo. Paulo levou o Evangelho para aquela cidade. E ele carregava com ele o Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo na vida de Paulo estabeleceu na vida dele um testemunho que lhe dava autoridade. Palavra, Espírito e viver a palavra. O que aconteceu com Paulo foi que uma chama que aquece, que ilumina, o Espírito Santo que incendeia, tomou o apóstolo Paulo e aqueles irmãos. O Espírito Santo é aquele que anima a palavra, infundindo perseverança e paixão, para que a mensagem seja entregue com fervor e convicção. Cada frase pronunciada é como um fragmento da verdade divina, impulsionada pela influência do Espírito Santo, capaz de penetrar nos corações endurecidos e acender a centelha da fé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Foi assim que aconteceu no início daquela igreja. Ela foi impactada pelo poder do Espírito Santo. Os seus pioneiros carregavam com toda a devoção ao Deus de Israel essa chama, essa centelha, essa paixão. As pessoas que se converteram naquele momento, no início da igreja, que havia aceitado a Jesus, foi depois de 3 semanas de sermões de Paulo naquela sinagoga. E várias pessoas entregaram a vida a Jesus. Aleluia. Entre elas judeus. Mas também teve pessoas que não se converteram. Entre elas judeus. E ímpio é ímpio. Foi o que eles fizeram. Eles se reuniram, foram às ruas, pegaram alguns desocupados, pegaram algumas pessoas desordeiras e foram até a casa do irmão Jason. O irmão Jason foi que deu guarida a Paulo e Silas. Paulo e Silas se hospedaram lá. E o irmão Jason aproveitou para fazer algumas reuniões na casa dele. Não tinha ainda um templo, não tinha um lugar. Então se reuniram lá na casa de Jason. Esses irmãos se reuniram. Esses ímpios se reuniram. Foram lá na casa do irmão Jason para pegar Paulo e Silas. Quando chegaram lá, Paulo e Silas não estavam. O que eles fizeram? Invadiram a casa, pegaram Jason e alguns irmãos e levaram para a cadeia. Que coisa contrária. Eu tinha acabado de receber Jesus. Eu estava marchando com o Espírito Santo. E agora eu estou sendo preso. Sabe o que esses irmãos tinham? Eles não olhavam as circunstâncias. Aleluia. Glória a Deus.
Ele estava no espírito, igual o pastor Jota lá em Oman, agora há pouco, preso. Ele disse que tomava uma coisa que não sabia o que era, mas feria muito. Ele estava tomando esgoto para matar a sede. Ele comia comida azeda. E ele, ao terceiro dia, para se suicidar ou para enlouquecer, ele começa a cantar cânticos de louvor ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Nós precisamos da ação do Espírito Santo. Nós precisamos sair do patamar de mediocridade e viver um cristianismo mais profundo. Nós precisamos da ação fervorosa, aquecida, poderosa, impactante do Espírito Santo. Aqueles irmãos foram acusados de traírem a César, foram presos e tiveram que pagar fiança para sair da cadeia. E é por isso que Paulo expressa no versículo 6 a seguinte coisa: olha comigo. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com muita tribulação, mas com gozo do Espírito Santo. É isso, irmãos, a gente precisa perceber nas entrelinhas da passagem aqui. Aqui não há. A gente olhar assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Aqui não tem essa queixa, meu Deus, porque o Senhor me enviou aqui. Meus irmãos, eu sou professor de seminário, conheci essa bênção no seminário. Há 12 anos eu ensino seminário. Eu ensinei a pessoas que hoje, casados, estão dentro de uma igreja formado e dizendo a seguinte frase: eu não vou para o campo para ganhar R$1.500. Isso dói. Sabe que o pastor Jota estava dizendo isso? Será que o irmão Jason disse isso? A gente precisa estabelecer a ação do Espírito. Irmãos, milhões e milhões de incrédulos estão aí fora, dependendo de mim e de você. O efeito de receber a palavra é uma bendita oposição dos ímpios, uma cativante hostilidade dos filhos da desobediência. Tudo isso supervisionado pelo Espírito Santo, que impulsionou aqueles crentes a obedecer ao seu Senhor, mesmo em meio às maiores tensões da vida. Porque eles foram presos, mas não são presos como os presos de hoje, custodiados pelo Estado. Eram presos que no caminho da prisão, qualquer guarda poderia puxar a espada e cortar na sua cabeça, porque eles eram traidores de César. Havia uma tensão, uma angústia, um medo muito grande, que ali estava ebulindo nos seus corações, em contraponto ao fogo do Espírito, trazendo perseverança, paixão e convicção da verdade. Aleluia. Mesaque, Sadraque e Abednego, quando eles receberam a sentença da fornalha, o Espírito Santo está na vida daqueles irmãos e ele disse: ó rei, tem uma convicção teológica muito grande, né? Se Deus quiser livrar, ele livra, mas se ele não quiser, ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Morrer em nome de Deus, que pense deve ser na vida de uma pessoa. Glória a Deus. Eles não duvidaram do testemunho de Paulo e Silas, de que Jesus era o Cristo. Não vacilou frente às acusações de conspiração, de fazer parte de uma quadrilha. Que alegria esses irmãos experimentaram, que satisfação eles tinham,
Que contentamento mais contagiante eles estavam vivendo. Eles passaram a ser imitadores de seus líderes e do seu Senhor. Essa teologia de Paulo de ser imitador é poderosa. Eles passaram a pregar a mesma coisa que os seus líderes tinham ensinado. E a perseverança dos irmãos, a experiência de viverem para a glória de Deus, que fez os irmãos experimentarem do poder extraordinário do Espírito Santo, na santa vocação ao qual foram chamados, fez com que se tornassem modelos, exemplos de fiéis para os povos. Eles foram modelos, eles foram exemplos de fiéis, de crentes. Olha comigo o verso 7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Quando você lê aqui, e você está fazendo então o estudo da palavra, a interpretação, você tem que pegar os recursos do mapa. E quando você coloca os seus olhos no mapa, o que era Macedônia e Acaia era terra com força naquela época. Era terra que, se você fosse viajar, por exemplo, da Macedônia ou de Tessalônica até embaixo na Acaia, você levava uma jornada de semanas. E Paulo diz que a maneira daqueles homens viverem, o testemunho daqueles homens, daqueles irmãos, impactaram de tal forma que todo mundo estava falando deles. Isso significa que o testemunho daqueles irmãos, frente a tudo que aconteceu com eles, e principalmente por resistir e perseverar, igrejas da Macedônia e lá do sul, na Acaia, sabiam da maneira, do procedimento, da vida e da verdade a qual eles estavam segurando. É como se dissesse assim: olha, rapaz, você vai ser preso. Alguém da Acaia, você vai ser preso porque você confessa Jesus. E o cara assim disse: rapaz, mas o irmão Jason, lá em Tessalônica, foi preso com uma ruma de irmãos e não negou. Eu vou negar. Tu é doido, é? Aleluia. Olha a importância, irmãos. Já pensou alguém da sua família dizer: rapaz, eu quero crer no Senhor, no Jesus, de fulano e tal, porque aquela crente, aquele crente é um modelo, é um exemplo da nossa família. O efeito disso é que o Evangelho se espalhou como um fogo que, aceso em palha seca, sai se alastrando por todo lugar. No versículo 8 ele diz: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Ele pode estar dizendo assim: porque quando eu falei aqui do pastor Jota, vocês não sabiam. Mas talvez se vocês tivessem comprado o livro dele, eu tivesse ido para Águas de Vitória e ouvido falar, e se eu soubesse disso, quando eu chegasse aqui, eu não precisava falar da fé dele, porque vocês já sabiam. Entende? Então, assim, se espalhou a notícia daqueles irmãos lá de Tessalônica, e falou assim: eu não sei nem testemunhar do que aconteceu com vocês, que o pessoal aqui também já sabe. E os momentos angustiantes dos irmãos, aquelas horas mais decisivas, frente à falsa acusação de conspiração e desobediência a César, foram primordiais para que o Evangelho ganhasse território e a mensagem pudesse ser espalhada por toda a região de cultura helenística, ou seja, por todo o povo grego.
É tanto que Paulo afirma que nem precisava ser exaustivo. A fé dos irmãos de Tessalônica era uma emocionante e vibrante pregação do Evangelho. Eles partilhavam da palavra de tal forma que dele se espalhou. Eles eram conhecidos em todos os lugares. Então percebam, irmãos, o testemunho dos Tessalonicenses foi tão forte que as pessoas começaram a comentar a mudança de vida deles. Eles haviam abandonado a religião pagã. Eles implementaram na vida deles o estilo da vida, o estilo de vida do céu, que é conforme o seu Deus e não mais conforme aos ídolos mundos do paganismo grego. Versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. O nível de comprometimento com a palavra, com o ensino de Paulo e Silas, eram cuidadosamente passados para as outras pessoas, que também nas outras regiões se comentavam isso a respeito dos Tessalonicenses. A doutrina da volta de Cristo era um assunto que talvez era o mais comentado, era o que eles mais vibravam, porque eles queriam ver o Senhor, que não tiveram a oportunidade de ver lá em Jerusalém. Então é como se eles ansiassem pela volta do Senhor deles. O fogo é tão grande, aleluia. Aleluia. A convicção é tão forte, glória. Que assim, eu quero ver esse Senhor rachar esse céu aqui. Eu quero ver o rei bendito dizendo para mim: vinde benditos do meu Pai. Era isso que eles ansiavam, era isso, porque não fazia mais sentido viver nesta terra, estar submisso a deuses pagãos, estar submisso a esse mundo vil, perverso, pecaminoso, imundo, triste, trevoso. Eles queriam ver a bendita luz do seu Senhor, eles queriam receber a coroa de vitória, porque isso é que trazia esperança para a vida daqueles irmãos, e é isso que traz esperança para a vida de cada um de nós. Por isso que Paulo disse que o viver aqui é Cristo. Por isso que Paulo disse que não mais faz sentido viver por si mesmo. É por isso que Paulo tinha essa consciência tão forte de que ele era um imitador de Cristo e de que você precisaria ser exemplo para que as pessoas imitassem a você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho um irmão pastor. Ele foi o primeiro lá de casa. Nós somos em 7 irmãos, eu sou o mais novo. E ele foi o primeiro evangelho nos idos de 1986. Ele me levou para a igreja. E sendo o irmão mais novo e aquele que foi incendiado pelo Espírito Santo, aleluia. Embora eu quis apagar ele por um breve momento da adolescência, mas eu acompanhei a vida dele, o ministério dele com sua esposa. E chegou um determinado momento que a sua esposa foi acometida por um câncer agressivo, que findou em ceifar a vida dela. Mas uma coisa que chamou a atenção, eu sempre uso esse exemplo quando falo sobre imitação de Cristo, que as pessoas limitem. Ela tem uma filha e 2 filhos, todos casados, e quando estava próximo a partir, ela chamou os filhos e ela disse uma coisa do meu irmão que me chamou a atenção. E ela chamou os 2 garotos e disse: sejam marido para suas esposas,
como seu pai foi para mim. Glória a Deus. Quando eu estou pregando, eu digo isso na frente de Irã, minha esposa, e dos meus 2 filhos, Maria Cecília e Caleb. Porque Paulo disse: sede meus imitadores, porque eu sou o imitador de Cristo. Aleluia. Eu tenho que chegar para Irã e dizer: sede meu imitador, porque eu imito Cristo. Tem que dizer para minha filha e para o meu filho: me imite, porque papai imita Cristo. Aleluia. Está vendo como é pesado? Está vendo como a gente está vacilando? Está vendo como a gente está perdendo tempo? Está vendo como você se irrita com coisa boba? A gente precisa ser exemplo. Não é preocupado com a integridade, não. É preocupado com a santidade. Não é preocupado com a opinião alheia, com o invejoso, com o ciumento. É preocupado com aqueles que olham para você e no momento de desespero, de angústia, de solidão, que o pecado traz a cada um. Ele pensa em suicídio e diz assim: rapaz, eu tenho que ligar para o pastor Júnior, tem que ligar para o pastor Isaac, tem que ligar para o irmão da igreja primitiva. E quando você receber a ligação, você falar, e a simples fala dizer que Jesus é a solução da nossa vida. Aquele incendiar, aquele ouvido, pegar fogo, aqueles tímpanos, e incendiar desde o cérebro até a ponta dos pés. Aleluia. Os irmãos pensavam realmente nessa esperança. No verso 10 é isso: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Os efeitos de imitar a Cristo são muitos. Aqui hoje nós refletimos algumas coisas. Porém, irmãos, os efeitos de imitar a Cristo dos irmãos de Tessalônica foi algo tão profundo, porque impactou e transformou a vida de muitas pessoas. E eu fico a pensar: quais são os efeitos que tem causado na vida de pessoas perdidas? Daquelas que ainda não conhecem o Evangelho como eu conheço, que não experimentou a salvação que eu experimentei. Pense comigo nisso hoje. É urgente. É urgente a necessidade de testemunho para o mundo. Eles dependem de nossa pregação falada e vivida. No início da igreja em Tessalônica, houve conversões, mas também houve muita rejeição. Inimigos ferozes se levantaram, invadiram a casa dos irmãos, queriam pegar os pastores, acusá-los eles de conspiração. A história da igreja sempre vai ser marcada por esse tipo de coisa. A igreja de Cristo sempre fará o bem. Sempre a igreja de Cristo vai libertar pessoas, transformar pessoas, trazer liberdade, cidadania, transformar pessoas honestas, mansas, melhores pais, melhores filhos, esposas e marido. Mas o mundo nos acusa invertendo os valores. E uma prova disso é só você abrir o celular e você ler as notícias de como inverteram as coisas. Eu não sei, eu não participei, eu não incentivei o que aconteceu no Brasil dia 8 de janeiro, mas eu fiquei sabendo que pastores e irmãos receberam mandado de prisão
enquanto ladrões estão no meio da rua, assaltando, violentando pessoas, e o miserável diz que aquilo ali está revoltado porque essas pessoas são presas. Estamos passando por essa situação porque a culpa é nossa. A culpa é nossa. Em vez de nos voltarmos para Deus, nos voltamos para um político idolatrado. Aleluia. E nós estamos pagando. É juízo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero destacar aqui também a menção de Paulo para os Tessalonicenses. E o destaque é para o versículo 4. No versículo 4, Paulo chama os Tessalonicenses de eleitos. E essa expressão revela muito o caráter daqueles irmãos. Sabe por quê? Porque só pode advir um avivamento como aquele se de fato aquelas pessoas foram eleitas por Deus, converteram de verdade, experimentaram um avivamento genuíno, porque tiveram uma vida marcada pela manifestação do poder do Espírito. Aleluia. Não é uma discussão teológica, é uma discussão do efeito na vida do crente. É o efeito na vida do crente, é isso que importa. É isso que importa. É o efeito do Espírito Santo na vida do crente, avivando, convertendo, regenerando e fazendo com que o caráter deles fosse mudado de tal forma que impactou a sociedade da Macedônia e da Acaia. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, não basta apenas sermos críticos, apontando os erros que costumais aparecem em nossa comunidade. Precisamos, como eleitos do Senhor, ser revestidos do poder, Aleluia. poder do Espírito Santo, para continuar a obra santa do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu acho interessante o agir de Deus na vida de cada um de nós. Porque o pastor Isaac não sabia dessa mensagem, mas cantou uma canção para que a gente fosse investido no Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós temos essa responsabilidade. Antes de qualquer coisa, ser exemplo, referencial para as outras pessoas. E só seremos se o Espírito Santo agir em nós com o seu poder. Aleluia. Se tornar modelo para as pessoas só quando imitar a Cristo. E é isso que o Senhor desta igreja quer para você. Aleluia, aleluia. É isso que Deus quer para nós. Aleluia. Arranca do seu coração a mágoa, o rancor, a raiva. Glória a o ciúme. Deus. Enquanto você fica se degladiando com coisas insignificantes, pessoas estão perecendo, morrendo sem Cristo. Às vezes é seu vizinho. Às vezes é o seu filho, o pai, ou a mãe. Nós precisamos incendiar a nossa casa. E só podemos fazer isso com o poder do Espírito Santo, tornando-se modelo para a minha família, para os meus parentes, para a minha igreja, para os meus colegas, para a sociedade.
Que Deus faça de nós imitadores de Cristo e venhamos a ver os efeitos dessa ação poderosa do Espírito Santo na vida de cada um. Amém? Pastor Isaac. Já estou crucificado com Cristo. Agora